Deixa eu adivinhar, você ama desenhar, mas não tem nenhum interesse em desenhos realistas, em retratos, nem mesmo em mangás ou desenhos de super-herói. Você gosta mesmo é de desenhos feitos no estilo cartoon, certo? Olha só, para melhor compreender o desenho feito em estilo cartoon, vamos dar uma olhadinha num rosto um pouco mais próximo do real. Ele tem uma complexidade de forma, realmente, que assusta. Ele tem polígonos, contornos muito refinados, muito detalhados para poder captar a forma anatômica da melhor maneira possível. Então, nós, para obtermos um rosto feito em estilo cartoon, tendemos a caminhar no sentido oposto. Ao invés de refinar formas básicas para que elas se tornem as mais anatômicas possíveis, nós caminhamos no sentido de tornar as formas as mais básicas e as mais simples possíveis, tá? O que for possível, tá bom? O mais simples que for possível. Ou seja, nós caminhamos no sentido de tornar o desenho semelhante ao esboço, às primeiras formas do esboço. Consegue enxergá-las? Deixa eu indicar aqui para vocês. Se nós começarmos a apagar aqui algumas formas, o nariz, tá certo? E substituirmos por outras mais simples, tá bom? Triângulos, tá certo? Círculos, retângulos e afins, nós vamos mais e mais, através da geometrização, através da simplificação da forma, através da aproximação da forma do que seria um primeiro esboço, tá certo? Através dessa aproximação, nós vamos tornar o nosso rosto mais e mais cartunesco. Essa compreensão é muito importante. A compreensão das formas geométricas simples, das formas básicas que integram o rosto, tá certo? As formas geométricas mais conhecidas, mais elementares, são o círculo, o quadrado e o triângulo. O nosso exercício hoje é observar um rosto comum, um rosto realista, tá bom? Ou meio realista, se preferir assim. No caso de muitos desenhos de super-herói, por exemplo, tá certo? E começar a enxergar as linhas, os círculos, os triângulos, os quadrados, tá bom? Por trás dessas formas. Aqueles que dão sustentação, as formas mais básicas, a dar sustentação aos músculos e ossos que vemos nos desenhos, tá certo? Mais complexos, tá bom? Ó, percebem? Trapézios, triângulos, tá bom? Círculos. Tudo isso vai nos aproximando. Essa simplificação da forma básica é o que é o cerne, constitui o cerne do estilo cartoon, tá bom? E assim, ó, seguimos. Bem, agora que você percebe esse princípio, vamos para uma outra etapa aqui do nosso aprendizado. Aqui eu estou fazendo um trabalho de engenharia reversa, né? Peguei um desenho já acabado e estou tentando observar as formas elementares por trás dele, tá bom? Porém, o mais comum é nós gerarmos essas formas básicas e a partir delas desenvolvemos uma complexificação que não necessariamente vai resultar num desenho realista. Pode sim resultar num desenho de estilo cartunesco. Se ao desenharmos com o método Loomis nós utilizamos um círculo, tá? Um eixo de simetria, a famosa cruz, tá certo? E uma estrutura poligonal para representar a mandíbula, tá certo? No cartoon convencional nós podemos ser ainda mais simplistas na definição do nosso esboço. Nós podemos utilizar formas mais simpáticas, formas ainda mais elementares, formas ainda mais próximas do círculo, do quadrado e do triângulo. Por exemplo, formas de fruta. Sim, eu ensino a meus alunos, quando ensino cartoon, ensino-os a desenhar utilizando formatos de frutas, como o formato de uma maçã, por exemplo. Eu ensino a vários deles como desenhar um rosto em estilo maçã. É tão simples. Quem não conhece uma maçã? Vejam, ela tem uma proximidade muito grande do círculo.
algumas deformidades na base, no topo. Mas aqui nas laterais, os arcos são longos como num círculo. Aqui, observando a maçã, nós podemos estabelecer um eixo de simetria a partir dessa hastezinha que ela tem no topo. Certo? Nós podemos estabelecer um eixo horizontal, um eixo de alinhamento dos olhos, das sobrancelhas, com base no centro dela mesma. Certo? E a partir desse esboço simples aqui, de uma estrutura de maçã, nós podemos gerar rostos incríveis, dentro do padrão Cartoon. Sempre seguindo esse princípio da geometrização da forma, da simplificação da forma. Cartoon é simplificação, Cartoon é simplicidade. Tá certo? Olha, com elipse, uma azeitona. Nossa, tá dando fome esse papo. Com azeitona nós podemos gerar um olhinho, tá? O contorno externo dos olhos pode ser pensado como um ovo cozido. Tá realmente dando fome esse papo. Enfim. Um arco, um anzol, e nós temos uma sobrancelha. Certo? Perceba que eu estou aproximando esses ovos cozidos aqui do nosso eixo de simetria, tá? Então, a lógica não é tão distante do rosto um pouco mais realista, do rosto feito com o método Loomis, por exemplo. A lógica é a mesma, porém, na definição da forma, nós definimos os pormenores, né, com a maior simplicidade possível. Nós somos os mais simples que for possível. Tá certo? Olha só, esse nariz eu achei até um pouco mais complexo. Ele ficou um pouco mais complexo do que eu gostaria para fins de ilustração dessa aula. Eu posso desenhar só uma curvinha, ó, um C de casa. E ele já está dando conta, tá? Já está dando conta de ilustrar um rosto Cartoon simpático. Aqui, ó. Vocês podem notar aqui algo parecido com um triângulo, ó, seguido de uma curvinha. A boca aberta, ó. Um tracinho embaixo para representar o volume do lábio inferior, certo? Conseguem perceber? Nós não precisamos seguir à risca o formato da maçã. Na medida que nós progredimos no desenho, nós podemos sim realizar algumas alterações, certo? O rosto maçã, a maçã, é uma forma básica, mesmo para o Cartoon. Ela é um ponto de partida, não um fim em si mesma. Tá bom? Então olha aqui, ó, o que é que nós estamos gerando. O rosto do Cartoon funcional. À medida que nós vamos acrescentando mais e mais linhas, nós vamos apagando as primeiras linhas de esboço, tá certo? E vamos reformando, retocando as linhas que são acrescidas às primeiras formas do esboço. Certo? Até chegarmos no momento de definição do traço. Tudo bem? Mas a base é o quê? A base foi a maçã. Percebem? O cabelinho, ó, pode seguir o mesmo princípio, ó. Com alguns triângulos, algumas formas triangulares, ó. Eu posso o quê? Eu posso gerar aqui, ó, uma franja, um topete, alguns cones, ó, estruturas cônicas. Muito simples, eu posso gerar um topete. Ó. Certo? Percebem? Então, esse é o princípio do Cartoon. Não é tão diferente assim de um rosto com pretensões realistas. A base, a lógica do esboço é a mesma. O processo, as etapas são bem parecidos. Claro, existe um nível de refinamento da forma geométrica que é diferente, né? Torna os desenhos radicalmente diferentes. Certo? Mas, por exemplo, essa necessidade do retoque das linhas é muito parecida. A finalização, a arte final, vai ser muito parecida com salvaguardo, por exemplo, os desenhos mais realistas terem achura, os cartoons nem
nem sempre, né, raramente, tem achura, tem sombras densas, certo? Percebem? A lógica é mais ou menos essa. Gostou dessa dica? Gostou dessa explanação sobre desenho cartoon? Então faz o seguinte, se inscreve aí no nosso canal. Se inscreve no nosso canal que nós vamos ter muito mais sobre desenho cartoon aqui. Tá certo? Para você que não dá a mínima para o desenho feito de forma um pouco mais realista, seguindo o método Loomis. Tá bom? Para você que não curte esse tipo de desenho, para você que não gosta de mangá também, nós temos vídeos sobre mangás. Mas para você que não gosta, você gosta de cartoon, a sua parada é cartoon, este canal também é seu lugar, também é um espaço para você. Tá bom? Faz o seguinte, prestigia a gente, se inscreve aí no canal, comenta o que você achou, deixa aquela curtida legal pra gente, para ajudar o vídeo e para que outras pessoas conheçam. Tá certo? Se você é um desenhista iniciante, tá a fim de dicas sobre desenho cartoon, aqui você vai encontrar várias delas. Seja muito bem-vindo. E até um de meus próximos vídeos. Desenhar na lousa tem isso, a gente vai desenhando e vai tendo que refazer alguns traços, a mão passa por cima. É isso, pessoal. Te vejo em um de meus próximos vídeos. Até lá.